Vamos lá. O pessoal me pergunta por que falar com consultor, por que ter uma consultoria. Eu acho que posso dar uma melhor ideia para vocês falando da minha trajetória profissional. Eu me formei em odontologia em 95. Eu trabalhei vários anos como dentista. Eu me considerava um dentista muito bom. Meus resultados eram bem apreciados. Eu tinha uma carteira de clientes bem legal, uma quantidade de indicações muito boa. Minha família adorava tratar comigo, apesar que vocês sabem que família não paga, mas sempre foi alguma coisa muito interessante. Mas o que aconteceu com o passar dos anos? Eu comecei a perceber que eu não estava ganhando tanto quanto eu gostaria. E o principal motivo de eu não estar ganhando tanto era porque muito do trabalho que eu fazia eu tinha de refazer. Então, o primeiro ponto que foi, achei que foi interessante foi o seguinte: eu comecei a valorizar o material e os serviços com os quais eu trabalhava. Isso foi a primeira grande mudança que eu tive dentro do meu consultório. Eu comecei a perceber que quanto mais eu conseguia trabalhar com pessoas experientes, melhores resultados eu tinha. E foi crescendo, crescendo até. Eu tinha uma equipe, obviamente, tinha secretária, tinha recepcionista. A gente foi sócio de uma clínica que também foi muito interessante, aprendi pra caramba lá. Até que chegou um momento onde eu fui para a empresa. A hora que eu comecei na empresa, é engraçado, né? Mas eu falei o seguinte: eu vou aplicar exatamente os mesmos conceitos que eu tinha dentro do consultório, dentro da empresa. O que aconteceu? Eu administrava o consultório, aliás, a empresa, como uma extensão do meu consultório. E esse é um problema, porque como dentista nós somos extremamente centralizadores. A gente quer saber de tudo, a gente quer ter controle de tudo. Então, só para vocês terem ideia, no começo a minha mesa era junto do pessoal de vendas. Por quê? Porque eu queria estar perto para saber se alguém falasse alguma besteira, eu estaria muito próximo, estaria pronto para corrigir qualquer problema que tivesse. O que eu percebi fazendo isso? Eu limitava o poder de crescimento das pessoas. Meu segundo passo foi, obviamente, então mudar. Eu fui para o outro lado da sala, onde eu conseguia ainda escutar. Terceiro passo, eu fui para uma outra sala, onde não existia divisória. E realmente foi interessante, porque foi muito difícil desapegar desse conceito de dentista, de odontologia. Até que chegou um momento que eu comecei a perceber o seguinte: se eu não começasse a juntar uma equipe que me ajudasse a crescer, eu nunca poderia crescer. Vocês sabem o conceito: se minha mão alcança até aqui, se eu quiser ir além, eu preciso de ajuda. É exatamente isso. Sua equipe precisa ser uma extensão de você. Não só isso, eu resolvi fazer um curso, eu fiz um MBA. Obviamente, a parte teórica foi muito legal, eu consegui aprender um monte de novos conceitos, teorias, mas o que mais me deu vantagens foi, na verdade, poder trocar ideias com um grupo de pessoas que tinham diferentes formações. Eu tinha engenheiros, administradores, donos de empresa, e todo mundo com uma visão diferente do mesmo ponto que era aplicado durante a aula. Essa discussão, eu, o único dentista, foi muito legal para mim. E foi legal também porque eu percebi o seguinte: apesar de não ter tido uma formação em administração, várias das teorias que eu estava utilizando na minha prática estavam corretas. Mas também eu percebi o seguinte: eu tinha muitas oportunidades de crescimento. Tinha muita coisa que eu comecei a aplicar, que eu nunca pensei em aplicar dentro da minha empresa, porque eu achava que, bom, primeiro eu não conhecia, eu achava que isso era só para uma empresa grande, e que ao aplicar começou a dar resultados excepcionais. E assim foi indo. Eu comecei a aplicar novas teorias, comecei a ter mais resultados. A gente estava crescendo num ritmo muito grande, a gente sempre teve uma média de crescimento muito legal. Obviamente, existem crises, mas sempre conseguimos recuperar. Mas chegou um momento que eu comecei a perceber também o seguinte: eu tenho uma maneira de pensar. E
eu não sei se vocês já ouviram falar do ditado que o lugar mais solitário de uma empresa é no topo. Porque você tem pouca gente para trocar ideia, você não tem gente que fala para você, puxa vida, por que não assim? Eu acho que isso aqui não está certo, eu acho que poderia ser feito de maneira melhor, poderia ser feito de maneira diferente. Eu não tinha isso dentro de uma empresa. Foi quando eu comecei a pensar no conceito de consultoria e coaching. E honestamente, foi a segunda grande mudança que eu, porque o fato de eu utilizar alguém para trocar uma ideia, me entendo, eu tive grandes mentores, grandes consultores que me ajudaram a crescer, mas o fato de poder discutir uma ideia, uma informação com alguém, me permitiu crescer intelectualmente, me permitiu expandir meus horizontes de uma maneira que eu não poderia sozinho. E exatamente isso que eu vejo, talvez, como grande oportunidade ou grande falta dentro dos consultórios. Porque é o seguinte, todos os nossos clientes são excelentes profissionais. Todos os nossos clientes têm uma visão clínica excepcional. Porém, todos eles me dizem, nós nunca fomos treinados em administração. E eu pergunto para eles, mas vocês querem crescer? Vocês querem crescer? Vocês querem duplicar o seu negócio? Vocês querem triplicar o seu negócio? Obviamente a resposta é sim. E quando eu pergunto como é que você planeja fazer isso? É sempre aquele silêncio. Não é que a pessoa muitas vezes não tem uma ideia, mas falta às vezes uma capacidade de você formatar a ideia e começar a colocar ela de um modo que você consiga fazer o segmento e acompanhamento desse processo. É isso que nós podemos oferecer para vocês. Vocês conhecem o negócio de vocês como ninguém, não tenham dúvida. Vocês são ótimos profissionais. Se vocês chegaram até onde vocês estão hoje, vocês são muito bons administradores. Agora, o ponto é, vocês podem ser ótimos administradores, vocês podem ser ótimos líderes, vocês podem levar sua equipe a um nível além. É isso que eu acho que a gente tem condições excepcionais de estar ajudando vocês. Porque, apesar da sua capacidade de liderança, da sua capacidade gerencial, vocês não são formados nisso. Eu posso trazer para vocês, ou nós podemos trazer para vocês uma visão externa do seu processo. Nós podemos avaliar o processo. E me entendam, não é simples. No começo, quando eu comecei a trabalhar dessa maneira, a coisa que eu mais odiava era explicar para alguém por que eu estava fazendo daquela maneira. Afinal de contas, tantos anos fazendo meus processos sozinho, sem ter de reportar para ninguém, você se acostuma. E quando você tem de explicar para alguém, você percebe que não é tão simples. Principalmente porque você é obrigado a organizar suas ideias. Só que quando você organiza suas ideias, pelo menos eu sou assim, você começa a perceber um monte de falhas. Eu gosto de explicar para o meu pessoal porque o próprio fato de poder explicar, você já começa a diagnosticar se o plano está certo ou não está certo. E eu acho que esse know-how, esse conhecimento que eu posso trazer para vocês. Trocar uma ideia sobre quais assuntos podem ser mais interessantes, quais ações a gente pode desenvolver a curto, médio e longo prazo para que vocês possam crescer 10, 20, 50, 100%, 300%, por que não? Ok? E lembra que eu falo disso em outras aulas, mas até onde você vai levar essa empresa desse jeito? Por que não continuar crescendo com ela? Por que não diminuir a quantidade de tempo trabalhado? Por que não aumentar sua lucratividade? Por que não trabalhar menos e ganhar mais? Por que não aumentar a sua remuneração por hora clínica? São essas perguntas que muitas vezes a gente se faz ou faz internamente e não consegue respostas adequadas. E uma consultoria pode ajudar vocês a exatamente terem uma visão nova sobre esse processo dentro do seu consultório. E, obviamente, nós vamos ajudar também vocês a trabalhar com essa equipe. É um desperdício, muitas vezes eu falo para o pessoal, você tem uma equipe dentro do seu consultório, mas essa equipe está simplesmente para te ajudar, e não para gerar novos negócios, para tornar o seu trabalho mais simples e que vocês possam estar todos crescendo junto. Tudo bem? Espero que tenha respondido as dúvidas e falem com o seu consultor para fazer um diagnóstico inicial.
Eu acho muito importante fazer esse diagnóstico, porque daí você começa a entender como é a sua empresa, o seu consultório, e quais são os pontos fortes, quais são os fracos e quais são as oportunidades de crescimento. Às vezes, pequenas mudanças conseguem fazer com que o seu crescimento pule de uma hora para outra. Ok? Obrigado.